Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo explorando o nosso roteiro para estudos estatísticos. Tudo bem? Como exemplo, né, nós vamos pegar aqui, lembrando esse quadro aqui está disponível no slide da última aula, né, presencial. E ao acessar esse quadro, você vai ter aqui logo no centro aqui o link para realizar o download da base de dados dos exemplos que foram utilizados, né, que podem ser utilizados. E aí você clicando aqui nesse drive, você vai para essa tela, tá? Nessa tela você tem aqui, vou até voltar aqui um pouquinho, você vai ter aqui, ó, os slides das aulas, slide das aulas da aula 1, tá? A gente vai trabalhar agora fazendo exercício aqui no slide da aula 2, tá bom? Tem alguns arquivos com umas bases de dados aqui que a gente pode utilizar também em outros exercícios. Tem os dois livros que eu indiquei, que é O Andar do Bêbado e Como Mentir em Estatística. E dentro aqui dessas pastas tem algumas bases de dados mais específicas para os testes. No caso, a gente vai trabalhar hoje com o teste T, de amostra independente. Ok? Aqui tem alguns exemplos. Hoje a gente vai trabalhar com esse exemplo que é o de eficiência energética, né? Então vamos analisar o nosso exercício. Então imagina o seguinte: eu tenho aqui um experimento de engenharia e sustentabilidade, né? Um estudo foi realizado para verificar o efeito de soluções construtivas sustentáveis na eficiência energética de edificações. Foram selecionadas 50 observações independentes, sendo 25 edificações sustentáveis e 25 edificações convencionais. Em cada edificação foi medida a eficiência energética em percentual. Os dados foram organizados em duas colunas, que eu chamei de eficiência underline sustentáveis, percentual, são os dados das edificações com soluções sustentáveis, e eficiência underline convencionais, percentual, edificações com soluções convencionais. Então, como eu expliquei na última aula presencial, quando a gente tem uma situação como essa, de dois grupos, né, e eu quero verificar se há uma diferença significativa entre esses grupos, eu preciso trabalhar com hipóteses. E aí nós temos a nossa hipótese nula, que é aquela que geralmente a gente quer refutar, né? Então a gente vai enunciar essa hipótese nula, ou seja, a média de eficiência energética das edificações sustentáveis é igual à média das edificações convencionais, tá? Então a gente chama isso de hipótese nula. E depois nós temos a outra hipótese, que é a hipótese alternativa. Hipótese alternativa. Alternativa. Eu copiei aqui e não troquei. E aí, na hipótese alternativa, a gente chama de H1, esse aqui seria o H0. A medida de eficiência, né? A medida de eficiência energética das edificações sustentáveis é, vou destacar aqui, diferente da média, né? É diferente da média das edificações convencionais. Então, é com essas hipóteses aqui que a gente vai começar a fazer uma análise, né, considerando as duas colunas. Para a gente fazer essa análise, eu preciso de mais uma informação aqui, que eu chamei, que a gente falou na última aula, que é o nível de significância. Significância. Que é o erro envolvido no processo que a gente vai analisar, né? Que a gente vai considerar aqui de 5%. Vocês vão observar na literatura que também esse índice é também chamado de alfa, né? De 5% aqui. Ok? Muito bem. Então, com isso definido, né? Já tem aqui as nossas hipóteses,
Vou até subir ela aqui mais para frente para ficar na mesma página. Eu vou agora o quê? Analisar o meu fluxo para a gente seguir os testes. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Eu estou aqui fazendo uma análise estatística de teste T com 2 grupos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é temos distribuição normal nos 2 grupos? É um primeiro teste que eu tenho que fazer. Se for sim, a gente segue para o segundo teste. Se for não, a gente vai usar um outro teste aqui embaixo, que é um teste não paramétrico de Mann-Whitney, ok? Então, como é que eu vou verificar se as distribuições são normais nos 2 grupos? Aí, essa aqui a gente chama de, esse teste, né, chama de análise da normalidade. O tamanho do seu grupo é de mais de 10 indivíduos? Aí nós temos que analisar o grupo. Então, é esse arquivo aqui, ó, eficiência energética INDEP, que já está aberto aqui. Eficiência energética INDEP, está aqui, ó. Então, nós temos 2 colunas, uma coluna chamada de eficiência underline sustentáveis, percentual, e a outra coluna chamada de eficiência convencionais, percentual. E observa que aqui eu tenho meus dados, ó. Eu tenho aqui 26 linhas, descontando a primeira, então são 25 informações, né? Então, se a gente seguir o nosso fluxo aqui, ó, eu tenho só 25 do meu grupo, né? Então, a resposta aqui é o quê? Não. Ele não tem mais de 100 indivíduos. Então, aí a gente vai analisar a normalidade usando o método de Shapiro-Wilk, que é um método interessante para quando eu tenho menos de 100 indivíduos. Então, eu vou clicar aqui, ó, no código que já foi desenvolvido, né? E aí agora a gente vai trabalhar com esse código, considerando a nossa base de dados, ok? Primeiro passo, dentro desse código aqui, ó, que faz um teste de normalidade, tá vendo? Eu vou clicar em File e vou salvar uma cópia no Drive. Por quê? Porque eu estou aqui dentro da minha área. Se você for um aluno e quiser usar esse quadro, você vai ter que salvar uma cópia para você fazer as modificações necessárias no seu código, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e salvar uma cópia. Ele está preparando para salvar a cópia, tá? Um detalhe que eu não falei, para eu usar o Google Colab, que é uma ferramenta do Google, eu preciso estar dentro do meu e-mail, do Gmail. Então, aqui dentro do meu Gmail, C Vitor C. Então, você precisa ter o seu Gmail para você trabalhar aqui com o meu quadro, tá? Esse arquivo ele vai ficar gravado lá no Drive, no seu Drive, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear esse código, eu vou chamar de teste de normalidade, né? Os meus dados são de eficiência, então eu vou chamar teste de normalidade eficiência energética, para ficar bem caracterizado. Aqui é um texto sobre o que você está analisando. Então, eu vou considerar aqui, ó, duplo clique, eu vou mudar o texto aqui, vou fazer assim, ó, né? Análise da base de dados, aí eu vou simplesmente copiar aqui o nome do arquivo, tá? Para ficar fácil de você estudar depois. Então, esse aqui é o nome do arquivo, .xlsx, que é o nome do arquivo aqui do Excel, ok? E aí aqui eu vou mudar o nome, opa, isso aqui eu posso fechar já, tá? É esse aqui que é o dado correto, então pronto. Já mudei, já está identificado, né? Aí agora, para eu começar a trabalhar com esse script, né, com essa programação, né? Eu preciso carregar o meu dado, né? Então, eu acho que eu já baixei aqui, vamos só ver aqui se eu já baixei o arquivo. Ó, eu baixei o arquivo para o meu computador. Como é que eu baixei o arquivo? Eu vim aqui, selecionei o meu objeto, né, que eu quero baixar, meu arquivo, nesses 3 pontinhos, eu vou baixar. Aí ele vai baixar para o computador.
Por que isso é importante? Porque aqui eu vou carregar, vou clicar aqui, ó, e vou carregar para a nuvem, para a área onde esse programa foi desenvolvido, e está na nuvem, está no nuvem do Google, né, no meu Drive, né? Então eu vou carregar ele aqui, ó, vou carregar o arquivo, aí vai abrir aqui para selecionar, selecionei, abrir, ele já vai vir aqui, ó, então ele vai carregar, carregou, certo? Aqui onde está, aí o que vocês precisam fazer? O programa ele já está pronto, tá vendo? O que eu preciso é só alterar aqui o dado, o arquivo que tem o dado que a gente está analisando. Então, o nome do arquivo é eficiência, underline energética, INDEP, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui, ó, copiar o caminho, vou apagar aqui e vou colar. Vou tirar essa parte, vou deixar só o nome do arquivo, tá? Observa que agora eu preciso alterar o nome das colunas. Então, vou vir aqui, ó, qual é o nome dessa coluna aqui? Eficiência energética. Eu venho aqui, copio e colo aqui onde está a coluna A. Eficiência sustentável percentual. E o nome do segundo arquivo? Está aqui o segunda coluna, desculpa. Ele vai vir aqui para cá, segunda coluna. Perfeito, né? Então, o que esse programa vai fazer? Ele vai carregar o arquivo, depois ele vai fazer a leitura das duas colunas, né? Vai realizar o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, considerando o nível de significância de 5%, e ele vai dar um parecer aqui embaixo, se, considerando as análises gráficas, né, e quantitativa, ele vai fazer uma análise dizendo se as colunas elas seguem a curva normal ou não. Então, você vai vir agora aqui, ó, Runtime, Run All. O que ele vai fazer? Está preparando, está carregando o computador lá da nuvem e vai executar. Executar, ele já vai executar e já executou. Ó. Ele já calculou o valor de P, que eu expliquei na primeira aula. Esse valor de P que é importante para você verificar, comparar com o seu índice de significância, né? E da primeira coluna e da segunda coluna. E olha só, a primeira e a segunda coluna, as duas seguem a distribuição normal, tá? Então, podemos voltar aqui para o meu fluxo e já respondemos aqui essa pergunta, né? Temos distribuição normal nos dois grupos? Sim. Então, agora a gente vai fazer a próxima pergunta. As variâncias são iguais? Lembra que variância é uma medida, né, de dispersão, que vocês aprenderam, eu falei um pouco também na próxima aula. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou concluir o vídeo aqui, tá? E vocês devem seguir e assistir o próximo vídeo também que eu vou gravar agora. Só vou dar uma cortada aqui, um pause, e daqui a pouco a gente continua. Ok? Um abraço.